Bíblia fala que aqueles que passaram pela cruz têm a marca, foste selado, passaram pelo sangue de Jesus. Você está marcado para subir com Cristo quando Ele vier. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Compartilhar com vocês, nós temos aprendido aqui sobre a questão da fé, seus estágios, né? E hoje eu quero falar de uma fé de obediência que engloba muitas coisas aqui também, mas que está no capítulo 2 de Josué. 2, é isso mesmo? Peraí. É isso mesmo. Capítulo 2. Uma passagem bem conhecida, né, sobre as muralhas de Jericó e alguns destaques aí de pessoas que foram fiéis, obedientes, como aquelas que se rebelaram, também foram punidas pela sua rebelião. E eu quero falar sobre Raabe e a sua fé, não é? Para nós extrairmos daqui exemplos, atitudes, não é? A conversão de Raabe, a sua fé, tá? Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza e a convicção das que não se existem, né? Aleluia, daquilo que vai também se existir. Vamos falar aqui na nossa palavra, em nome de Jesus, dentro ali de Hebreus 11. Então vamos lá. Versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera dentre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis
a nossa vida da morte. Até aqui no momento, essa mulher é uma mulher que, dentre todos os habitantes da cidade de Jericó, uma cidade cheia de prevaricações, uma cidade cheia de deuses, de tanta incredulidade, uma cidade idólatra, uma cidade violenta, uma cidade também de libertinagem, uma cidade de mentiras, uma cidade pornográfica, né? Enfim, com todas as suas malícias, com todos os seus deuses, mas uma cidade que estava muito bem cercada, os muros muito bem fortalecidos para aquela época. Não havia armamento, não existia nada que pudesse derrubar aqueles muros, não é? Eu falei um pouquinho disso sobre a fé de Josué na quarta-feira passada, tá? E a fé que Josué teve para derrubar aquelas muralhas. E aqui a fé de Raabe, para que Deus operasse um milagre, não é, na vida dela, a salvasse, e também na vida de seu pai, de sua mãe, de seus familiares. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Falar que tem fé de papo é muito fácil, mas precisa ter ação, precisa ter obras, precisa ter atitudes. Tenho falado isso aqui, volto a repetir, amém, igreja? Aleluia. Não é? Então nós estamos aprendendo aqui, para que isso daqui? Você precisa entender que se você tem fé para romper aquilo que você fez nesses pedidos, aquilo que você quer, você precisa agir junto, amém? Precisa agir junto. Se você não agir junto com a sua fé, a fé vai ficar morta, não tem efeito nenhum, só tem. Já viu aquelas pessoas que só tem papo? Ah, porque eu sei, porque eu faço, não porque eu tenho a ideia, não porque eu sou, não porque eu vou, não porque eu fiz, não porque só eu, mas você não vê ela fazer nada. Tudo que você vai dar para ela, você vê ela está se esquivando, ela está saindo, né, de mansinho, ela quer ver os outros fazer, menos ela. Isso não é fé, né? Então isso é papo, é só papo. Então você tem que agir crendo. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Agora nós vemos a atitude de Raabe, porque era uma mulher envolvida em pecado, era prostituta, era a sua vida, não é? Uma mulher desprezada, considerada uma meretriz, não é? Aproveito dos homens, enfim, tudo que a gente já sabe que uma prostituta faz, mas o estado do pecado dela, aleluia, o estado de quem vive no pecado, o estado, não é, que de quem é mal vista, não é? Um estado desconfortável, na verdade. Por mais que haja libertinagem, mas você, não é, vê, não é? Se aqui, por exemplo, não é, se entrasse uma pessoa nesse momento, uma prostituta aqui dentro, como é que a gente estaria aqui? Não é? Então, como é que essa pessoa pode entrar num lugar como esse para ter salvação se nós? Não é? Porque a situação mostra isso na vida dela. Mas é óbvio que aqui nós estamos para receber a pessoa do jeito que ela vir, do jeito que ela vier, né? Do jeito que ela for, porque é lugar de cura aqui, é lugar de libertação, é lugar de salvação. Amém, Jesus? Aleluia. Jesus se dirigiu, preste bem atenção, o cabaré não foi até Jesus, Jesus foi até o cabaré. Jesus foi no meio dos lugares que estavam ruins. Jesus foi no meio dos lobos, dos vilões. Jesus esteve no meio dos traidores. E ele foi com uma missão: salvar essas pessoas, mostrar a salvação. Aleluia. Jesus foi no meio das mentiras. Aleluia. E ele foi salvar com uma missão: salvar estas pessoas. Amém, igreja? Por isso, vinde como estáis, cansados e oprimidos. Se cansaço e opressão do pecado é o estado da pessoa, aleluia, seja ela que status de vida que ela tiver, de aquisição financeira, ou seja, de grau cultural, de grau estudantil, não é? Mas seja como for, Jesus está, né, ele convida você a vir como estás, porque quando nós estamos no pecado, nós estamos cansados, nós nos desgastamos dessa canseira que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, é dura a coisa, não é assim, a gente viver numa mentira, porque a gente vive acusado, vive numa situação, e hoje eu fico vendo como as pessoas estão com mais e mais dificuldades. Nessa semana presenciei 2 brigas aí, coisas feias, não é? O pessoal não tem paciência, não tem respeito, parece que habita um ódio na pessoa de repente,
não é que ela quer esganar, quer descontar toda aquela raiva, gente gritando com toda a força que tinha contra o outro, num desespero, não é? Então, isso são as atitudes do pecador, isso são as atitudes de uma vida que não tem a visão, não enxerga o amor de Deus, aleluia. Por mais que a outra pessoa, por mais que o teu próximo esteja pisando na bola com você, esteja te ferindo, aleluia, porque nós ferimos a Jesus, nós pisamos na bola com Ele, nós, não é? A humanidade tem feito isso, não é? Mas Jesus morreu por nós, Ele sempre está de braços abertos a nos perdoar e nos deixou também grandes ensinamentos a ter fé nele, amém, igreja? Ensinamentos de fé e a ter fé nele, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui essa mulher, não é, que estava numa situação assim, como estou dizendo, desprezada, numa situação, não é, do pecado, mas e os espias vai parar justo aonde? Na casa dela. Tinha tanta gente para parar, não é? Tinha mais pecadinho, mais pecadão, mas foi parar bem, não é? Não, porque pecado é tudo igual para Deus, não é? Não tem peso, não tem, é porque você matou, mas você mentiu, você está matando o outro na palavra, você está mentindo, você está enganando o outro, você está traindo. Enganação é traição, enganação te leva a trair. Enganação, irmãos, é uma coisa séria, viu? Cuidado com isso, viu? Cuidado com pessoas de dupla palavra, sabe? Agora, assim, a gente vê uns casos assim, eu participei de um aí, e pelo amor de Deus, eu vi lá a situação, a pessoa falou que não, tá tudo certo, não tinha nenhum negócio, e agora deu um problema, veio falar que não, jogou a culpa, todos vocês que fizeram, não é? Eu falei, olha, gente, que coisa. Eu falei, fulano, você tem gravado aí a situação? Não é? Tenho gravado ele falando. Eu falei, porque ele falou isso aí lá, agora ele está jogando a culpa no outro, está fazendo de tudo, se armando, não é? Então, você entende, irmão? Isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. O diabo que põe em dúvida, o diabo que põe em confusão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você, quando faz, preste bem atenção, olha, pastora, assim, olha o que o Senhor está colocando aqui, ó. A palavra seja sim, sim ou não, não. Amém, igreja? Infelizmente, hoje, nós temos que documentar tudo que você vai fazer. Tudo. Porque esse negócio de papo, a gente vê como as pessoas voltam atrás nas conversas. Ah, eu não falei isso. Ah, mas não foi bem assim que eu quis dizer. Sabe por que não foi bem assim que você quis dizer? Porque você está mostrando que você está com segundas intenções e quer confundir os outros. Na verdade é essa. Porque a intenção do coração, primeiro, você quer enganar você mesmo e você não vai conseguir. O primeiro ponto é essa, igreja, aprenda isso. Quando você vai tratar uma coisa com alguém, não sei porque que veio falar aqui agora isso aqui, tá, irmãos? Mas deixa eu te falar dentro do assunto, porque não adianta, viu, irmãos? Deixa eu falar, vida cristã é coerente, ela é de fé e é com coerência, porque depois a gente declara a fé, mas aí o diabo fica assim, dupla palavra, aí ó, tá cheio de má intenção, que é que Deus opera. Aí você toma na cara, aí a igreja, aí a pessoa não vai para frente. Se lá na atitude, irmãos, no dia a dia do seu trabalho, as suas atitudes, a nossa atitude, a atitude do povo de Deus, e Deus examina muito bem isso, você acha que Ele vai ter o prazer de te abençoar? Não vai, queridos. Nossa vida precisa estar transparente e limpa, e se a gente tem problema, tem erro, conserta, porque você começou errado, você termina errado. Começa no acerto. Errou, já está ali no erro, volta, vai acertar, aleluia, porque tem milagre te esperando aí. Tem milagre te esperando. Igreja, Deus opera milagres, aquilo que eu vejo na Bíblia, em pessoas que não crêem, estava totalmente, às vezes precisa de um milagre para poder ver, apesar que são bem-aventurados aqueles, né, como tem um dia, já foi falado aqui, que não viram, mas creram, não é? Pessoas que têm essa visão distorcida. Agora deixa eu falar com crente mesmo, não com pessoa que não conhece a Deus, que não sabe o que é fé, que só conhece Jesus e Deus de nome, só pensa que Ele é amor, 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 amor e não é justiça. Só pensa que Ele é amor, amor, passa a mão nos erros, está tudo certinho, continua fazendo. Não, esse não é esse evangelho que a gente prega. O evangelho que a gente prega, Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, amém, irmãos? E quando nós conhecemos a palavra e caminhamos, a Bíblia fala, você conheceu, né? Tem uma passagem aqui mais ou menos que eu vou dizer aqui na minha palavra, a pior coisa que tem, aqueles que conhecem e não praticam. Sabia disso, irmãos?
Você sabia que eu e você somos julgados nesse momento, porque conhecemos e não praticamos? O nosso acusador está aqui. Deus está presente aqui, Jesus está aqui. Eu sei que o Espírito Santo passeia, mas o acusador está aqui. Ele fica aqui apontando para querer pegar. E em nome de Jesus, irmão, tenha fé, creia no poder da salvação, busca a cura, a libertação, não seja de dupla palavra, não faça uma coisa querendo, sabe aquele negócio, olha, ninguém dá ponto sem nó. Não, o cristão não dá ponto sem nó, o cristão dá ponto com nó, porque ele sabe da palavra que ele deu e sabe o nó que ele vai dar. Não tem essa não vem com esse tipo de fé. Isso aqui tudo engloba a fé. Você tem fé na palavra que você está dando? Qual é a palavra que você está dando? Você sabia que quando você dá... É que a gente pensa pequeno, irmãos. A gente pensa pequeno. Querido, se a Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, você tem noção do que é isso? Hoje em dia a gente está muito em palavra, assim, ai que palavra linda, como a palavra de Deus é linda, mas não enxerga que ela é prática. Isso está sendo uma coisa assim, é bonito ao ouvir, mas praticar, vamos deixar de escanteio, porque não rola, não é bem assim comigo. Não é, irmãos, tenha fé que o Senhor te liberta e salva você desse pecado, salva você desse fingimento de vista grossa, salva as nossas vidas do pecado, irmão, salva a minha, você, salva este mundo disto, aleluia. Glória a Deus, assuma o papel como cristão, seja um homem e mulher de fé, seja um varão de Deus em fé, porque Deus vai te honrar, combata contra tudo e contra todos, porque o Senhor está com você acima de tudo e de todos. Uma coisa linda, o Senhor é com você, aguenta as pedradas por você ser certinho mesmo, aguenta, porque quem não é certo, ninguém está tirando mais pedra. Você tem fé para levar a pedrada? Deus não disse que vai te livrar das pedradas. Entenda bem. Pastor, mas que está dizendo 1000 cairão? Não, isso é livramento, ataque que vem para te matar. Mas nós vamos falar em pedradas de acusação. Pedradas de acusação porque você está sendo certo, porque você está buscando ser santo, porque você está buscando ser uma pessoa que tem palavra certeira, documenta e cumpre. Aleluia. Faça os teus negócios, dá a palavra na sua casa, aleluia. E geralmente, meu irmão, vem de casa isso aí, viu? É feio um negócio desse, não tem palavra em casa, aí depois reclama dos filhos que não tem palavra com os pais, não reclama do outro, porque o que a gente planta, a gente colhe, sabia disso? A gente planta, a gente semeia mal, irmãos, a gente colhe mal, semeou bem, colhe bem. Amém, igreja? Aleluia. Olha, Raabe semeou bem. Ela, preste bem atenção. Isso aqui é anúncio, é bem assim o que Jesus falou. Ide, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. No meu nome eu vos dou poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Beberás algo mortífero e não lhes fará dano algum. Aleluia. Olha, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Amém? Aleluia. Olha, maior é o que está em mim, em você, do que o que está lá no mundo. Aleluia. É maior, viu? Então isso se chama fé, acreditar, se envolver, crer naquele que deu todas estas promessas para nós. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E Raabe fez isso, porque olha só, os espias foram ver a terra, é anunciada a destruição, foram ver como estavam as coisas para passar informações para Josué, não é? No momento líder de Israel, para que tomasse as provisões. Preste bem atenção, irmãos. Jesus, Deus, manda mensageiros para falar para você, olha, Jesus é o único que salva e que cura. Aí você vem para a palavra. Aí você está nos caminhos, Jesus está falando para você, acerta teus passos, porque senão vem destruição, porque senão o inimigo vem contra você. Aleluia. E os espias foram lá para ver como estava a coisa. E quem vê e acolhe e ouve e acolhe é Raabe, uma prostituta.
Aleluia. Raabe, ela acolhe estes homens, ela ouve o que esses homens têm a dizer. Aleluia. Aliás, antes de ouvir, cresceu a fama. Amém? Aleluia. Você sabia que os teus vizinhos olham você? As pessoas olham e falam: sabe, Sarita? Sabe? Nossa, ela, assim, Deus opera na vida dela, ela tem uma coisa diferente, ele tem uma coisa diferente. Sabe, Anísio? Ele é um rapaz prestativo, ele é assim, ele é fiel, ele é, né? A gente vê que é um cara assim que está buscando aí, tem os seus erros, mas vai lá nos seus acertos. Ele é um crente. Ele serve um Deus aí, ele serve um Jesus aí, aquele negócio de Bíblia debaixo do braço, Jesus. Ele serve. As pessoas estão olhando. E elas, quando você vai falar, opa, amém, igreja, aleluia. Tem respeito, irmãos. Oxe, não com crente sem vergonha, esses aí não, sai dar risada. Fala aí, ela vai na igreja, mas faz coisas isso daí, o que vai fazer naquela igreja? Mas o que é fiel, as pessoas estão olhando e você tem respeito, amém, igreja? Aleluia, tem respeito, irmão, respeita. Aleluia, tem autoridade. Eu já entrei em casas para orar, ímpias, aleluia. E aí você percebe a luta, e quando você começa a falar, e um fala: olha que ele vem aqui orar, vem fazer isso aqui, nós chegamos lá, vai fazer orar, a televisão abaixa, não precisa nem pedir para desligar, vão lá e desliga e para, porque tem ordem, aleluia, tem respeito. Não, veja só, isso é uma que é falta de educação mesmo, mas as pessoas, isso é o que eu estou falando de área espiritual, mas tem respeito, amém? Tem uns que insistem, zomba, mas aí está na mão do Senhor. As pessoas sabem que você é, aleluia, elas sabem sim, convive um pouquinho, conhece, vai examinar, vai observar teus atos, não é assim, irmãos? Aleluia. Ô Anísio, vamos no bar ali, ó, aí você vai, é uma cervejinha, não, um guaraná, uma água, vamos conversar, vamos, você na cerveja ou no guaraná, mas você não bebe, ou às vezes nem vai perguntar, e começa a papapá e vai falar uma besteirinha, você não participa. Você escuta lá, mas você está lá na sua. Amém, igreja? Aleluia. Aconteceu, estou falando isso que aconteceu comigo. Na empresa, sempre tinha as festas de final de ano. E eles falavam: você nunca vai. Eu não podia ir, porque eles marcavam bem no dia que eu tinha que sair mesmo daí coletivo, já correr, tal. E um dia eu falei: eu vou estar lá. Eles falaram: só porque você é crente? Eu falei: não, nada a ver. A religião não permite? Eu falei: não, nada a ver, permite. Aí eu avisei, um dia programei, falei: essa vez eu vou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fomos lá, paramos naquele boteco. Foi um tal de começar a beber cerveja, todo mundo estava assando, daqui a pouco foi ficando de fogo. Eu comecei a conversar com o outro, um já não dava mais para conversar, o outro saiu fazendo xixi no poste. Uma coisa aí, começou pornografia, aquele negocinho de passar a mão, aquelas besteirinhas, palavrão, piadinha e tantas outras coisas que você já sabe, não preciso falar. E um senhor ficou conversando comigo. Puseram, irmãos, o copo de cerveja na minha cara. Aleluia, glória a Deus. Eu falei: não vou, querido, dá um guaraná para mim aí. Um guaraná, tal. Ficamos conversando. Aí só uns que estavam: quanto você já bebeu, Ricardo? Eu falei: de guaraná, por enquanto eu estou na primeira garrafinha. E a gente foi conversando, aí o nível começou a subir da pornografia, da coisa tal. Aí eu cheguei e falei: bom, fiz meu social, conversei com aquele senhor. Ó, um beijo para vocês, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Juízo, para vocês não se matar aí bebendo. Né, tá tudo em dia aqui. Passou as coletivas, chegamos, fomos trabalhar. Estou eu um dia voltando do almoço, aí o senhor chega para mim e fala: vem cá. Que o senhor que eu conversei, ele falou assim, a gente estava conversando e falou assim: ué, você teve no bar, não bebeu nenhuma? Aí ele falou assim: mas qual é o negócio que pega aí, assim, por quê? Alguma coisa? Eu falei: querido, o problema não é a questão bebida, o problema, a questão é o que ela faz, é a falta de equilíbrio que se tem. E aí, eu não participo por quê? Porque você viu o que rolou lá. Depois você até briga. Eu falei: então,
Eu falei, foi legal? Eu não sei se é legal ver o outro fazendo xixi, ver o ser humano se expor a sua vergonha porque encheu a cara. Eu falei, é legal isso aí? Mesmo que não fizesse isso, mas os palavrão, os tipos de conversa, eu falei, para mim não é minha praia, não é legal. Conversei até onde eu fui. E ele parou para ouvir. Ele falou, mas tem a ver com a tua religião? Eu falei, olha, querido, tem. Eu falei, tem a ver com Jesus. Aleluia. Porque um dia eu já fui assim. Aleluia. Um dia eu já fui desequilibrado. Aleluia. Mas um dia Jesus me salvou. E hoje eu tenho poder para dominar aquilo que eu sei que está errado. Há muita luta, mas tem poder. Amém, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? Ele ouviu e a semente foi lançada no coração deles. O que aconteceu, irmãos? Nunca mais me convidaram. Eu falava, você passa lá? Eu falei, se der eu passo, passava lá. Mas me respeitaram, não puseram mais nem um copo de bebida. Sabiam, irmãos. Eles sabiam. Se vocês perguntassem lá, podia falar, não, Ricardo é... Aleluia. E nisso você exalta. Eu estou contando isso, irmãos, não é exibição minha não, tá? Vocês estão entendendo isso aí? Eu estou exaltando o nome do Senhor Jesus. E glória a Deus que a minha vida está... Porque tem muita gente que quer assim, ressuscita morto, mas está pecando. Não se esqueça, hein? A Bíblia vai falar que naquele dia, muitos chegarão, mas eu expulsei demônio, eu fiz milagre, ressuscitei morto. E o Senhor vai falar, aparta de mim. Deus usar uma pessoa pela misericórdia dele, está dando chance para você ver que ele é Deus e quer a tua santidade. Mas se você não quer mudar e quer viver no pecado, é outros 500. Vai para o inferno curando, expulsando o demônio e ressuscitando mortos. Deu para entender, irmãos? Vai para o inferno. Vai para o lago de fogo eterno. Aleluia. Mas aquele que é adorador, e muitos testemunhos são dados, milagres são feitos pelo nosso testemunho e nossa fé romper. Naquele dia eu rompi em fé. Porque parece que não, mas o clima é envolvente, o papo também fica. Você acaba fazendo uma piadinha engraçada lá, o pessoal está vendo, se você não vigiar, você fica naquele, aí segura Jesus, e quando você vê, está indo. Aleluia. Então, nós temos que ter sabedoria, amém, irmãos? E ser como Jesus. A questão é, o que você vai fazer naquele momento que está todo mundo embriagado? Aleluia. Então Deus dá sabedoria, tive sabedoria, Deus me deu sabedoria para eu sair na hora certa, no momento certo, e não deixar de fazer o social. E ainda pude falar de Jesus. Amém? Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Cadê tua família? Está fora dos caminhos do Senhor? Cadê tua família? Tem promessa para eles? Creia no Senhor Jesus. Creia. Você pôs aqui, Senhor, a minha família. Meu Deus, salva a minha família. Irmãos, tem clamores, tem sonhos, tem desejos aqui, tem gente que está falando aqui o que quer, que é na promessa de Deus, que tem para você a cura, a bênção, o negócio, o seu trabalho, sua profissão, porque é bênção do Senhor que você trabalhe bem, goze dos frutos do seu trabalho. É bênção e a promessa do Senhor que nada venha a faltar na tua mesa e você venha comer sempre bem. Aleluia. Aleluia. É bênção de Deus que a sua família, é a promessa do Senhor que a sua família esteja toda servindo ao Senhor. É bênção e a promessa de Deus que você seja curado. É bênção e a promessa de Deus que você seja cabeça e não cauda. Não fique devendo nada para ninguém. Aleluia. É bênção de Deus que você seja um grande homem e mulher, um grande instrumento nas mãos do Senhor, aonde você prova os milagres e Deus, através de você, opera milagres. Você é o agente de Deus para operar milagres, porque Deus opera milagres em você e Ele te usa para operar milagres na vida do próximo. Irmãos, eu estava meditando aqui muito na vida de Raabe. Eu falei, que fé que essa mulher teve, anunciada a destruição, porque é assim o evangelho, a gente está anunciando, a igreja está de portas abertas.
se anuncia a volta de Cristo, fala que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, mas não são todos que ouvem, mas alguém ouve, alguém guarda, alguém crê, e alguém ora, fala: Senhor, lembra-te de mim, eu ouvi, eu sacrifiquei tudo, Senhor, eu me rendi a Ti, eu abandonei a minha vida, eu me crucifiquei com o Senhor Jesus Cristo, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te. Deus fala: lembro sim, mas olha, acompanha comigo esse estágio aqui de Raabe, né? Os processos aqui. Então ela ora e ela pede a salvação pela família no versículo 13. Aí então eles lhe respondem. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Você viu o que ele está falando aqui? A nossa vida responderá pela vossa vida. Oh meu Deus, que sempre mostrou o plano de salvação. Deus mostrou isso para Abraão. Olha, você teve um único filho, você não tinha filho, e a sua esposa gerou o filho da promessa. Não gerou? Gerou. Só que esse filho da promessa, vai lá, sobe e entrega ele para mim. Mata. Deixa eu recolher o espírito dele. E Abraão foi levar. Amém? E ele foi provado em fé. Aleluia. E chegou na hora que ele ia fazer, porque Deus viu que estava no coração dele. Olha, irmãos, tem vários motivos. O Senhor mostrando e vendo, procurando ver se tem alguém que vai entender esta obra de Deus, esse plano, tanto que Deus está fazendo para nos perdoar. Aleluia. Mas ele olha e fala assim: não, Abraão, já viu que está no teu coração, não sacrifique ele. Aleluia. Agora vai, Deus, pega o seu único filho Jesus. Oh, aleluia. Está entendendo, irmãos? E o Senhor responde pelas nossas vidas, carregando sobre si nossas dores e enfermidades e todo o pecado. Que tremendo como Deus se mostrou tudo e vem se mostrando tudo, já deixou o plano tudo dele de salvação, para que eu e você creiamos e rompamos em fé. Aleluia. É nós, a nossa visão. Aleluia. Que esses olhos veem, aleluia, ver daqui da carne. É preciso esses olhos ver, aleluia, aquilo que está aqui, ó, em fé, enxergar o invisível. Amém, irmãos? Enxergar a restauração na sua vida daquilo que foi perdido. Tem ensinado aqui vocês a falar, tem gente que escreveu, desenhou o que quer, o sonho. Mentalize, vê, sonha aí com o marido salvo, sonha com a esposa salva, sonha com a família salva, coloca aí, aleluia. Coloca o seu negócio próprio, aonde você quer. Você tem fé? Deus está falando, aleluia. Você tem fé? Você crê? Aleluia. Olha o local, vai lá, levanta a mão, declara, passa por ali e fala: eu, em nome de Jesus, aleluia, declaro que aqui essa terra é minha, aleluia, porque é promessa de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Aleluia. E Raabe creu, e Raabe declarou, né, a salvação. Ela usou aqui de oração e eles responderam, aleluia. E aí versículo 15, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos encontre os perseguidores. Enfim, aí disseram-lhes os homens, no versículo 17, eu estou dando uma corridinha aqui por causa do tempo: desobrigados seremos deste teu juramento. Ou seja, nós não vamos ter nenhuma obrigação. Olha, a gente está jurando uma coisa: se você for fiel até o fim, então você será salvo. Opa, quem crer e for batizado será salvo. Quem perseverar até o fim, diz a Bíblia, será salvo. Olha só, não é?
Então, só que desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo o teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Aqui está mostrando duas coisas: a fidelidade, a obediência, guardar a fé, porque esse cordão de fio da escarlata ela tinha que deixar pendurado na janela, para eles saberem, é um sinal, para eles saberem que quando invadissem, não atacassem lá é o local da salvação. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que aqueles que passaram pela cruz têm a marca, foste selado, passaram pelo sangue de Jesus. Você está marcado para subir com Cristo quando Ele vier. Amém? Você tem a marca da promessa de Deus. Você tem a marca para ser abençoado. O diabo sabe dessa marca. Aleluia. Você tem a marca. Preste bem atenção que como retrata bem como vai ser, já está sendo os dias da vinda do Senhor Jesus, a marca. Porque quando nós viermos e entrarmos na cidade, vai ser destruída tudo. Mas deixa essa marca. Se você se desviar, se você tirar essa marca, preste bem atenção. Se tiver desviado, inclusive teus pais, tua família, porque pode ser. Aí é o que a Bíblia fala: estará dois numa cama, um vai, outro não vai. Estará dois no campo, um vai, outro não vai. Estará 10, 20, 30 na igreja, não sei, 5 foi e 20 ficaram. Por quê? Tiraram a marca da promessa. Aleluia. Então a fé que nós temos de sermos marcados, aleluia, por Jesus Cristo, e sabemos que nós vencemos, aleluia, que nós vamos conquistar, que nós vamos ser fiéis até o fim, aleluia. Raabe foi fiel até o fim, aleluia, e ela orou pela sua família, protegeu sua família, e ela e sua família foram o quê? Salvos. Aleluia. Porque aí você vai ver que quando, aleluia, no capítulo 6, aleluia, Josué está dando a ordem já na 7ª volta e falando, porém, no capítulo 6, versículo 17, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aleluia. Então Jesus virá e levará aqueles que creram. Aleluia. Jesus vai vir julgar o mundo na 2ª volta, e aqueles que perseveraram até o fim serão salvos, o resto está condenado. Aleluia. Irmão, se você perseverar firme na tua promessa, você vai testemunhar aqui em nome de Jesus. Guarda a tua fé. Aleluia. Guarda, exercita a tua fé, põe ela em ação. Sabe quando nós cremos que Jesus vai voltar? Quando a gente cai fora do pecado, quando a gente acerta a nossa vida. Aleluia, porque com vida torta Jesus vem, nós não vamos. Aleluia. Mas com Deus Ele vem buscar a noiva dele, com fé, santa. Amém? Pensa aí, você vai casar, seu namoro digno da esposa está de veste branca. Veste branca significa pureza. Aleluia, santidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem buscar esse com fé. Aleluia. Glória a Jesus. E você vai conquistar também aqui com fé. Raabe orou, Raabe creu. Ela mudou a vida dela. Ela largou tudo. Deus fez um milagre na vida dela, salvou a família dela e ela herda a promessa. Quando, a partir do verso 22, lá no 25, mas Josué conservou a vida à prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Irmãos, a fé foi tão grande que ela poderia ter sido salva e ter ido para outros lugares. Ela não foi, ela se rendeu.
Aleluia. Ela creu. E aqui significa, ela creu e entrou no paraíso. Obrigado Amém? por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.